Missionário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, bom dia, segunda-feira, 2 de junho, voltamos aqui para o nosso Debate Melodia, uma semana inteira de debates para você, com você. A Melodia abre o espaço, abre o canal de comunicação para você ao vivo agora também no Facebook, além da frequência 87,9 FM, fique à vontade, estamos juntos. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia. Rádio é Melodia. Na manhã desta segunda-feira, conosco o professor Eliel Henrique. Bom dia, Eliel. Bom dia, pastor Gila. Bom dia, demais pastores. Que Deus abençoe cada ouvinte. Seja uma manhã abençoada de conhecimento. Muito bem, conosco também o pastor Valverde, Igreja Batista El Chamar. Bom dia, pastor. Bom dia, meus nobres e ilustres ouvintes da mesa debatedora, que Deus possa nos orientar. Quero mandar um abraço aqui para o Ministério de Socorro da Igreja Batista El Chamar. Às 19h30 nós vamos estar saindo, fazendo o nosso trabalho, nossa missão. Que Deus abençoe a todos. Conosco também o pastor Jailson Luz, Igreja Tabernáculo da Fé. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, pastores à mesa. Bom dia a todos os nossos ouvintes que nos ouvem através da Rádio Melodia. Que nós possamos ser iluminados para ser uma bênção nesta manhã. Muito bem, vamos então iniciar o debate orando. Vamos conversar com Deus, entregar esse momento ao Senhor. Hoje eu vou pedir ao pastor Jailson que ore ao Senhor. Querido Deus e Pai, na pessoa sublime, gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos pela vida, por ver um novo dia e por estarmos de pé. Agradecemos pela vida dos nossos ouvintes, por aqueles que nos acompanham através do Debate Melodia e a toda a tua gente espalhada por esse universo. Nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui para mais um debate e pedimos que o Senhor nos ilumine, que possamos falar inspirados pelo teu Espírito e que não fale a nossa vaidade pessoal, nem a arrogância humana, mas que sejamos orientados e direcionados pelo Teu Espírito para sermos abençoados e sermos uma bênção para todos aqueles que nos ouvem. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ao caso comum, aspas aqui. Vejo guerras, pandemias, terremotos. Será que o apocalipse já começou? Fecha aspas. É o tema de hoje mesmo. E aí, será que o apocalipse já começou? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. O apocalipse, que tem o sentido de revelação das últimas coisas, professor Eliel, virou sinônimo, né, de fim do mundo, né, de julgamento final, né, e as pessoas sempre relembram, mas e cada vez que as pessoas ouvem uma tragédia ou vê uma tragédia, acontece alguma coisa nova no mundo, como foi o caso ultimamente da pandemia, as pessoas já dizem logo é o fim do mundo, enfim, está acabando tudo, etc. O Apocalipse é um evento que ainda vai se dar ou ele já começou e já está em andamento, o professor Eliel? Perfeito, pastor. Antes de a gente entrar propriamente nessa estrutura, né, do Apocalipse, a gente tem que entender o que é Apocalipse. E é um livro, né, não sei se os pastores vão lembrar bem mais do que eu, porque algumas coisas eu ouvi e algumas coisas eu vi, mas boa parte eu ouvi falar, né? Antigamente era muito comum
e hoje, infelizmente, ainda está em voga, muitos têm medo de ler o Apocalipse, né? Alguns não gostam de ler por vários motivos. Eu posso citar 2 simples, que é um não sabe como ler, não entende, e outros, por causa do senso comum de série, filme, criou uma ideia que a palavra Apocalipse é destruição em massa, e toda essa problemática como foi bem pontuada. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que Apocalipse, é uma forma de literatura, ou seja, por isso aí que lembra de estudo ainda, né, da escola, é um gênero literário. Então eu tenho aqui uma poesia, eu tenho uma prosa, né? Eu tenho toda essa narrativa. Apocalipse também é um gênero literário da época, já era usado. Existe outro tipo de Apocalipse, existe Apocalipse judaico, Apocalipse de Pedro, existe outros tipos de Apocalipse na relação de literatura. Então, Apocalipse é uma forma de escrever. E o que significa a palavra Apocalipse? Apocalipse capítulo 1, versículo 1 já vem dizendo, revelação. É a própria significado da palavra em grego, apocal, né? Que é revelação. E que revelação foi essa? Revelação de Cristo, né? Para João. Ali João recebe, o apóstolo amado, recebe uma revelação de coisas futuras, como também ele vai descrever algo da sua época. Então, o que a gente tem que entender primeiro é que o cristão que está nos ouvindo vai entender um pouquinho de Apocalipse, que em 50 minutos não dá para explanar algo que leva meses e até anos, né? Um seminário, uma faculdade. Então, mas o cristão precisa entender hoje, eu peço que você esteja com essa mente, de entender que é um livro, é uma carta de esperança, é uma carta de amor, não é uma carta de medo, não é uma carta de para você ter temor de, ai meu Deus, Covid, agora vai estar tudo errado. Não, entenda, Apocalipse não está vinculado ao senso comum. O Apocalipse está vinculado à volta de Cristo, está vinculado ao preparo da igreja. E isso aqui a gente vai entender. Claro que hoje é inevitável a gente falar de algumas linhas, de formas de pensar, mas tudo para esclarecer para você ouvinte, ficar bem tranquilo que não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Muito bem, queria ouvir a opinião do pastor Valverde. O Apocalipse já começou, pastor Val? Olha, eu acredito ainda, essa coisa de Apocalipse já começou, a gente percebe que sim, a palavra de Deus, Jesus fala bem claro isso, nos últimos dias, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Nós estamos vivendo os últimos dias mesmo, o amor de muitos já se esfriaram há muito tempo. Existem eventos acontecendo na nossa época, né, que é surreal para imaginar, por exemplo, na época dos apóstolos, né? A gente vê coisas acontecendo que impressiona. Eu acredito que a gente pode analisar isso, porque a palavra fala dessa comunicação, que o mundo seria menor, que os dias seriam menores. Essa facilidade que nós temos de ver uma pessoa do outro lado do mundo, essa comunicação em massa, essa rede social que nós temos, que tudo está conectado. O mundo hoje está tudo conectado. E a palavra de Deus fala sobre essa conexão do mundo, né? Nesses dias. E aí vem uma pergunta, né, sobre essa literalidade da palavra, porque muitos confundem, e uma das perguntas, eu não estou querendo antecipar, mas foi uma das coisas que o nobre Eliel falou, se a Bíblia é um livro literal, é um livro histórico, né? Ou se é um livro, o que mais você abordou, meu nobre? Aqui está literal, simbólico, histórico. Simbólico, histórico e literal. Olha só, o livro de Apocalipse, ela tem esses três gêneros, porque quando ele apresenta a literalidade, fala exatamente da volta de Cristo, da redenção da igreja. Isso é literal, nós acreditamos nisso. Se ele é histórico, ele fala das 7 cartas da igreja da Ásia, que ele é o momento que a igreja está vivendo, né? Então, dá os conselhos, aonde você está, como estava, que está contando a história e mostrando, revelando na história o que vai acontecer, né? E se ele é simbólico, gente, nós temos tantos elementos simbólicos no livro de Apocalipse, né? A ideia dos dragões, dos 7 cabeças, da noiva, do véu, do escarlate, né? Essas coisas são muito simbólicas, traz simbolismo muito grande em muitas passagens. Então ela completa tudo. Mas isso, essa briga do pré e do pós, que na verdade todo esse debate chama para essa discussão. Inevitável. É inevitável você chamar, você é tribulacionista ou pós-tribulacionista? Eu acredito que essas criações doutrinárias humanas, elas literalmente afastam, elas separam as pessoas e dividem, porque tudo que nós polarizamos, nós dividimos as pessoas, né? É claro que nós vivemos esses últimos momentos
eu sou pré-tribulacionista, se fosse colocar por causa da minha religião, mas é muito interessante que a gente não pode descartar os outros pontos, pré-milenista, né? Não pode descartar. Então a gente tem que ter um senso crítico de ter um equilíbrio na nossa fala, na nossa vida. Quando fala de Martim Lutero e Calvino, aquele, né? Os eleitos, salvação se perde ou não, entendeu? Uma vez salvo para frente. A mesma coisa acontece aí no Apocalipse. Porque isso foi criação do homem. Jesus não veio para confundir as pessoas em religião. Então a gente tem que ter bom senso para acreditar que muitas vezes a Bíblia nos mostra o pós-tribulacionismo, o pós-milenismo. Ela deixa claro alguns aspectos que nós já estamos vivendo nesse momento. E em outras vertentes, a gente vê o pré. O importante é centralizar Cristo e entender que antes que nós entendêssemos essas coisas de forma doutrinária, e a gente tem que ver a ortodoxia da palavra de Deus, a gente tem que voltar aos princípios e entender que se a gente basear no mesmo, né, o que nós estamos vivendo sim uma época pré-tribulacionista, nós não vimos ainda muita coisa acontecer, mas já temos sinais do pós também, porque muitas coisas acontecem. O que está faltando em nós é um senso de respeito às opiniões diferentes dentro das doutrinas, de verdade absoluta, que essa verdade no equilíbrio de tudo é Cristo, João 14,6, e principalmente no entendimento maior da palavra, para não ter essas discussões se é pré, se é pós, a gente fica perdido em discussões e não chega a lugar nenhum. Muito bem. Pastor Jailson, há quem entenda que o Apocalipse, esse chamado Apocalipse, fim do mundo, fim das coisas, só vai se dar depois do arrebatamento da igreja. Há quem pense assim. Ali começa tudo, né? E justificam que nós estamos vivendo agora seria o princípio de dores. Não é o princípio de dores. Como é que o senhor vê essa questão, pastor Jailson? Como já foi colocado, a palavra Apocalipse significa revelação. Revelação por si significa tirar-se o véu e mostrar aquilo que está oculto. Na realidade, nem mesmo os teólogos dão conta de pregar o Apocalipse. Agora eu vou adiantar aqui uma coisa, vocês podem até discordar, é normal e natural, mas... Estamos em um debate, né? Estamos num debate, mas precisaria de um profeta maior para revelar o Apocalipse para nós. E em 1963, só de passagem, como citou o professor Eliel, é um tema que é longo, né? Requeriria muito tempo para a gente aprofundar. Mas o Apocalipse, nessa colocação que você fez, pastor Eliel, não se trata como alguns pensam, e as pessoas são livres para pensar como queiram, né? Não quer dizer com isso que estejam certas, correto? Mas o Apocalipse, ele... em si, é um livro que foi escrito por João, na ilha de Patmos. Ele estava exilado, foi sentenciado à morte, uma vez que João foi fervido num tacho de azeite por 24 horas. Não conseguiram dar fim à sua vida, então o lançaram na ilha de Patmos, uma ilha deserta, como feiticeiro, inclusive. E naquela ilha ali ele teve esse tempo maravilhoso de 2 anos, e ele disse que ele estava no dia do Senhor, né? Quando ele teve aquelas revelações no período de 2 anos. Então, o Apocalipse nós temos já o início do Apocalipse, não é uma coisa que vem pós-milênio, ele já está em cumprimento. Inclusive, assim, rapidamente, só de passagem, o 1º, 2º, 3º selo, ele já é história. A igreja vem no capítulo 4 de Apocalipse e no 4º selo. E aí você tem, depois do 5º selo, 6º selo, que vem o período da grande tribulação, toda essa questão, que não vamos entrar no mérito, como o pastor Valdo citou de passagem, eu também o faço, porque requeriria muito tempo. Mas o que acontece? As cartas que João recebeu das 7 eras daquelas igrejas da Ásia Menor, que representaria os 7 períodos da igreja, nesse período que nós chamamos de dispensação gentílica, de acordo com Romanos 11, 25. Então, a maioria hoje concorda que nós estamos vivendo na era de Laodiceia. Então, o Apocalipse, ele é um livro selado, como está escrito lá, com 7 selos, na questão dos 7 selos. Existem metáforas, existe simbolismo, certo?
Mas o certo é que o simbolismo do Apocalipse, eles apontam para tipos. São tipos que estavam representados em animais, em figuras, e que têm o seu... teve o seu cumprimento e está tendo e terá o seu cumprimento. Então nós temos início, princípio, início, meio e fim. O caso é que princípio de dores foi quando começou as guerras, terremotos. Eu estava pregando essa semana dizendo o seguinte: quando Jesus disse, olha, eu vireis de guerras, peste, fome, terremotos e etc. Serão princípio de dores, mas já ficou para trás aquele princípio de dores. Nós estamos vivendo agora os sinais do fim. É o fim e é o início desses sinais do fim. Não estão vendo toda essa loucura na cabeça dos seres humanos? Agora, por último, essa questão da... Parece até uma piadinha, né? Essa questão dos bebês, que são coisas que você tem que respeitar as pessoas com as suas disfunções mentais. Mas isso tudo, olha, é só o início do fim. Não é princípio de dores, eu creio agora, é princípio do fim, é um estágio final. E outra, se prepare porque vai vir coisas maiores, hein? Não é questão de ser pessimista, é ser realista, é Bíblia, é as Escrituras. Nós teremos dias dificílimos, e aqueles que é sujo vai se sujar mais. É bíblico. Quem é limpo tem que se limpar mais, porque afinal de contas, como é que se daria o arrebatamento sem o cumprimento das profecias? Então nós estamos vivendo um período... É claro que essa palavra se coloca porque se trata do último livro da Bíblia, Apocalipse, né? E claro que como o Apocalipse ele é recheado, né, de metáforas e de coisas espantosas até, não é verdade? Na sua linguagem literária e figurativa, como é apresentado. Então causa essa grande expectativa, essa expectação no mundo que lê, e aqueles que ouvem também, que não entendem bulufas nenhuma na nossa linguagem, a grosso modo falando, mas que acham, inclusive cantaram, o poeta tão conhecido do Brasil, cantou e fez uma música, e tudo está escrito no Apocalipse. Quer dizer, esse tudo é relativo, né? Mas o que é que se trata? Nós estamos vivendo um período que é o desenrolar das profecias e também dentro do Apocalipse, né? Porque nós temos, e se você pegar os quatro evangelhos eles estão dentro do Apocalipse: Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí vem aqueles animais figurativos de Apocalipse 4, que depois, mais para frente, a gente pode dar uma pinceladazinha neles. Muito bem, são 11 horas e 27 minutos. Para você que está chegando agora, nós estamos discutindo esse tema. O Apocalipse já começou? Pois é o que nós estamos aqui tentando mostrar nas Escrituras. Muito bem. Ô, professor Eliel, às vezes as datas divergem, mas uns dizem que o Apocalipse foi escrito entre os anos 90 e 100 ali do final do primeiro século. Outros já dizem, não, foi a partir do ano 80, já disseram que foi a partir do 70, enfim. Mas, no final, mas a questão é que foi no final ali do primeiro século, né? Agora, é o seguinte, eu queria saber o seguinte: esse livro de Apocalipse, quando esse livro chegou ali para aqueles cristãos da época, como é que eles viram esse livro? Ele é um livro literal, simbólico, histórico? Como eles interpretavam, professor Eliel? Perfeito. Pastor Gila, eu gostei muito porque é o que já estava na minha cabeça de trazer e vai encaixar muito bem. Como os pastores falaram, quando a gente fala de teologia, o que a teologia faz? Ela vem para corroborar ou às vezes atrapalhar, dependendo da linha, né? Sim. Mas a gente tem o maior teólogo da Bíblia e doutrinador, que foi Paulo. Metade das coisas que Paulo fala, Jesus nunca nem citou. A gente tem nas entrelinhas suposições de que o que Paulo falou é o que Jesus falou. Mas a gente sabe que Paulo estruturou o evangelho. Jesus entrega e Paulo estrutura. Paulo faz essa estruturação, né? Foi um bom teólogo para isso. Quando a gente vai falar sobre Apocalipse, é a mesma coisa. Também se levantou homens para estruturar a linguagem, a estrutura, não trazer coisas novas, né? Mas tentar entender os pormenores. Só que de todo estudo que a gente faz, que a gente poderia trazer,
Hoje em dia, até quando eu estou em aula, eu sempre tento trazer todas as linhas, raramente eu falo minha posição, não por falta de determinar, mas porque vai levar, como eu sou professor, vai levar que eu tô certo, né? Tendencioso. Mas o que eu gosto muito de trazer? A história da igreja. Pra mim, ela é o divisor de qualquer debate e acaba rápido. Quer acabar um debate rápido? História da igreja. Por quê? Como será que entenderam? A gente tem a resposta. E não é teologia, é a história da igreja. Isso. Quando eu vou para o discípulo do apóstolo João, chamado Policarpo, Isso. do século... Temos... gente, eu faço esse apelo ao ouvinte. Compre livro. Aprenda a comprar livro. Não só assistir coisas. Compre, leia coisas grandes, né? Livros firmes. A gente tem aí 1.700 páginas do livro de Policarpo, História da Igreja, da editora Paulus, contando como que a igreja recebeu esse livro. E aí o que me espanta é como receberam. Por isso que boa parte do pré-pós, que depois eu acho que é legal a gente só falar o que cada um acredita, né? Cada linha acredita para os irmãos entenderem. A gente descobre que a igreja entendeu da seguinte maneira, Policarpo muito sucinto e rápido. A igreja entendeu que Jesus voltaria para ontem, naquele tempo, primeira coisa que entenderam que boa parte do que foi falado tinha conotação com Roma, então boa parte do simbolismo era romano, então quando olharam para o anticristo, metade estava olhando para Nero ou Domiciano, né? Ou seja, a fúria de Deus era para Roma, isso quer dizer. Foi muito linear o olhar. Outro detalhe que choca algumas linhas, né? Todo mundo da igreja entendeu que vai passar a tribulação. Todo mundo. Policarpo, Irineu de Lyon, Tertuliano, posso ter vários pais da igreja, entendeu enfaticamente que deveríamos passar a tribulação. Isso, gente, novamente, estou dizendo de alguém que recebeu a carta em primeira mão de João. Entenderam que tinham que passar a tribulação. Tanto pelo texto, como também pelo texto de Jesus. Entenderam isso. Outro ponto, eles entenderam também que a igreja tinha um papel nesse período. Policarpo vai escrever que João, inclusive, né, em conversas com ele na ilha de Pátimo, depois que ele voltou para Éfeso, João explicava que a igreja precisava dominar Apocalipse. Tanto que João, no capítulo 18 em diante, ele escreve, né, como o pastor citou bem do selo, né? Mas estudem, aprendam a estudar, calcular. O senhor acredita que João, o próprio João, entendeu tudo? Não porque João dá esse determinar no 22. Isso, ele parece que está meio nebuloso. Né? Mas o que eu entendo que ele teve um direcionamento foi não na parte da visão. Porque, claro, tem coisas que ele viu, ele faz paralelo. Você vê que se você está fazendo um paralelo, você não entende totalmente o que você está vendo. Você tem que fazer uma analogia, né? Mas agora, o cerne, que é isso que eu queria que o ouvinte entendesse, o alvo final do Apocalipse não é trazer, o que é tal coisa, não é trazer isso. Policarpo deixa claro, é uma esperança. Quem pegou o livro falou assim, nosso Senhor vai voltar? Peraí, vai dar tudo certo pra gente? É isso que eles entenderam. Eles não entenderam que, meu Deus, olha o dragão, olha o anticristo, a gente vai morrer. Eles não ligaram pra isso. É porque muita coisa também ali não é da nossa conta, né? Não é da nossa... Exato. A igreja entendeu, peraí, existe um preparo, eu posso me preparar para a volta do meu Senhor, graças a Deus que ele vai voltar logo. Como é que se prepara, João? E aí eles entenderam isso. Então, quando voltar para a teologia, que a gente pode trabalhar aqui, cada linha tentou puxar uma parte do texto, visando. Então, como o pastor citou muito bem, o texto ele carrega as três estruturas. Ele é literal, ele é histórico e é simbólico. Mas os três, de forma linear, não tem como ser trabalhado, por causa do tempo aqui. Mas Apocalipse trabalha os três, mas tem pontos diferentes. Então, para eu te falar aqui, já está acontecendo alguma coisa? Eu vou ter que te falar baseado em alguma das linhas. Você acredita quem é o anticristo? Eu vou ter que falar baseado em alguma das linhas. Então, a forma que a Apocalipse deixou aberto não nos dá um norte fixo. Mas isso também é o gostoso do Apocalipse. Eu creio, gente, aí já não é achismo meu não, tá? Irineu de Lyon, Tertuliano, Policarpo também, eles falavam que Apocalipse é um gostinho da eternidade. De quê? Esse se labutar na palavra, de ficar lendo, de tentar descobrir, é o que ele vai falar, o Senhor me revelou em espírito. Né? Então, é a gente realmente gastar tempo. É melhor do que assistir série. Então, abre a Bíblia, gaste tempo procurando. Certamente. Gaste tempo, é gostoso e é muito prazeroso. Muito bem, são agora 11 horas e 33 minutos, eu preciso ir para o intervalo. Já a gente retorna para a segunda parte do nosso debate Melodia. Essa aqui é pra ninguém ficar parado, hein? Nem você e nem a água. Dia de futebol e dia de ficar bonito. Também é dia de combater o mosquito. Dia de pedalar, dia de folga
favor de serviço. Também é dia de combater o mosquito, dia do pet shop, da novela ou do jiu-jitsu. Também é dia de combater o mosquito, dia da feijoada, saladinha, o peixe frito. Também é dia de combater o mosquito, dia do sertanejo, do pagode ou erudito. Também é dia de combater o mosquito, até no dia da balada, o videogame com os amigos. E bora junto combater o mosquito. Todo dia é dia de combater os focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Você já sabe o que fazer, hein? Evite água parada, o bicho não pode nem nascer. Ô mosquito ordinário. No São João do Coração Mix Mateus, você aproveita ofertas especiais em todos os setores com a economia que faz a festa. Não perca e venha aproveitar. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Sabe aquela história de que fazer faculdade é difícil? Esquece ela. Escolher um curso reconhecido pelo MEC com o melhor valor do mercado é pra você sim. Na Unip e na Unigrande, você encontra o melhor do ensino. Com professores qualificados e estrutura de ponta, aproveita o melhor custo-benefício, com inscrição gratuita e matrícula R$10. Comece agora mesmo. Faça sua inscrição gratuita no site www.aquivocêpode.com.br. Para saber mais, fale pelo zap 77 991 71 0030. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios, podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum, criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. A Cortina Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina Cia, @CortinaECiaVDC. Voltamos a apresentar Debate Melodia. É isso, Debate Melodia hoje discutindo o Apocalipse. Já começou? E aí? Mas é muita coisa acontecendo, muitas coisas estranhas, tempos estranhos, né? E aí se pergunta, será que o Apocalipse já começou, já está em curso? Também, eu falei que há quem acredite que esse chamado Apocalipse começa no arrebatamento da igreja, mas há quem acredita também que já começou desde que Jesus foi assunto aos céus, né? Então, são as divergências aí, enfim. Bom, o pastor Val, em relação àqueles selos, as trombetas, as taças, e aí já estamos vivendo alguns desses selos, taças, trombetas? 1 Tessalonicenses 1:10. Para que, esperando o seu Filho Jesus, que é a nossa esperança e que nos livra da ira futura. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, esses textos levam a gente entender o pré-tribulacionismo. Deus vai nos livrar da ira futura. Entendeu? Isso é uma questão para uma discussão, porque a discussão aqui, o debate, vai nortear as pessoas a um exemplo verdadeiro e crítico. Porque o problema da igreja hoje as pessoas aceitam, e o nobre Eliel, a gente vinha conversando sobre isso, ele tem essa posição do professor, e a gente dividiu isso, né, compartilhou.
Quando a gente recebe um membro novo, ele não está nem entendendo nada disso. Doutrina, religião, ele não quer, ele quer Cristo. Só quer entrar na igreja. Só quer entrar na igreja. Quando ele entra, aí alguém fala para ele, nossa igreja é pré-tribulacionista, não sei o quê. O membro fica, eu não sei o que é isso. Passa tempo, o pastor não ensina ele. Aí os que vão para a presbiteriana, tudo pós, eles vão continuar lá sem entender nada. A pessoa não tem um livre-arbítrio pensar nem nada, é doutrinado literalmente. Sim. Há um quase exemplo ditatorial de doutrina que não leva a Deus, não leva a pessoa a discutir, a questionar. O questionamento é proibido, porque parece que a pessoa está sendo herética, ou parece que a pessoa está sendo indelicado com os líderes. E é um erro que nós cometemos na igreja. Nós temos que fazer a pessoa, levar o conhecimento da pessoa, para ela entender o que é pré, o que é pós, o que é salvação se perde, salvação não se perde, uma vez salvo, salvo para sempre, essas coisas. As pessoas têm um livre-arbítrio, porque Deus deu liberdade a eles para pensar nisso. Então, eu acredito nesses textos que está aqui, porque é a palavra de Deus. Agora, eu sei sim que tem o outro lado, e que os irmãos também podem chegar agora para mim aqui num debate, aqui os pastores, aí o professor Eliel, eu fico satisfeito se vocês vierem argumentando contra esses textos, com textos revelados pela palavra. Porque o que importa a gente é que as pessoas sejam salvas e encontrem o equilíbrio. E com relação ao Apocalipse, que possam entender mais. Porque é uma leitura que as pessoas criam tabu para que ninguém leia, porque tem medo. Como o nobre Eliel começou aqui o debate, falou, nós não devemos ter medo disso, porque isso é a vitória de Cristo sobre a esperança. Isso tem que nos trazer esperança e amor. O Apocalipse não tem que trazer medo e receio dos crentes, e os crentes estão amedrontados e receosos de saber se é pré ou pós, por causa da gente não explicar o Apocalipse, a revelação escatológica da Bíblia. Muito bem. O nobre Eliel gostou dessa forma que eu falei. Pastor Jailson Luz, vamos lembrar que é um tema escatológico, né? E um tema onde muitas vezes a maioria de nós não temos, né, muita intimidade, porque de fato é um tema difícil, né? Apocalipse é sempre um tema onde gasta esse tempo, né? E corremos dele, né? Exatamente. Bom, o que significa, pastor Jailson, estar preparado? Que a gente vê muito isso no Apocalipse. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, né? Na realidade... É um livro que prega um concerto, né? Sim, sim. Né? Aí você vai para o final de Apocalipse, lá define, né? Não entrará, ficarão de fora, né? De fora. Os isso, os aquilo outro. É uma lista grande. A lista é grande. Então, é claro que o Apocalipse, se tratando de um final, né? Porque ele realmente mostra para nós esse final de trajetória da Igreja de Jesus Cristo na Terra e da humanidade, porque nós teremos nesse final do Apocalipse todos o desfecho, né? Aí vem tribulação, vem uma série de coisas, né? O milênio e batalha de Gog e Magog e assim sucessivamente. Agora voltou a esse ponto de que, como o Apocalipse ele não seria um livro para ser desvendado teologicamente, se necessitaria de um profeta maior para trazer essa revelação, como João mesmo teve, né? O pastor Eliel falando de livros, eu tenho aqui em mãos 2 livros que é bem interessante, e quem desejar depois pode procurá-lo, se desejar. Por William Marion Branham, do americano, e ele pregou as 7 eras da igreja, baseado em Apocalipse 2, seguir, né? As 7 eras da igreja e também os 7 selos do Apocalipse, nessa mesma época. E foi uma coisa bem interessante que na época que ele pregou, baseado nas visões do Apocalipse, é que, queiramos acreditar ou não, ele teve uma comissão de um anjo que lhe trazia cada dia a revelação de um daqueles selos. É bem profundo. Agora, lembrando que é o seguinte, William Marion Branham, ele foi rejeitado pelo próprio sistema religioso, justamente porque ele não se compactou com o sistema. Ele não deu a mão com o sistema. Ele foi independente, embora tinha um ministério extraordinário. Muita gente fanatizaram ele. Existe um fanatismo em torno dele, entendeu? Hoje no mundo,
pelo dom maravilhoso que ele tinha. Porém, existe, claro, um centro, né? Porque a pessoa pode endeusar você, pode endeusar a mim, mas vai ter aquela pessoa que vai crer em você como você é, não é verdade? Então, ele, com o ministério que teve, sobrenatural que teve, por exemplo, na África, na época, ele ganhou 30 mil almas para as Assembleias de Deus, pregando a salvação em Cristo, com ministério de cura divina extraordinário. No entanto, nunca pediu dinheiro, nunca fez campanha milionárias, morreu pobre, considerando o dom maravilhoso que ele tinha, contemporâneo de Billy Graham e Oral Roberts. É crente mesmo, morreu pobre. Morreu pobre, entendeu? Tinha a capacidade, pelo dom maravilhoso que ele tinha, de ter feito um império financeiro. Quando a sua família estava em estado bem de dificuldade, levantar uma oferta escondida dele para manutenção da família dele. Ele quis recusar, mas como é que vai devolver a oferta? Ele devolveu um cheque de $25 mil pela esposa de um empresário que foi curada. Devolveu uma coisa que não pediu, deram para ele mandou devolver o cheque. Então são coisas dessa natureza para nós ter noção da pessoa, do ministério que foi esse homem. Então, nós estamos vivendo um momento, apocalipticamente falando, bem delicado. O sistema religioso está fragilizado, infelizmente, está desmoronado. Os púlpitos, voltando ao ponto que o pastor Val abordou, estão enfraquecidos de conhecimento. Nós estamos muito mais interessados em trazer pessoas para somar, para fazer um grande número, porque fazendo um grande número gera número em todos os sentidos, não é verdade? O caixa aumenta. O caixa aumenta. E com isso é preocupante, porque você vê um povo sem conhecimento bíblico, o povo não lê. Fica baseado em historinhas, série e filmes, lembrou bem o professor, não se aprofunda, entendeu? Um conhecimento vazio, e as pessoas acabam não estando preparadas para esse ponto que você colocou. O que é estar preparado? Estar preparado é estar identificado com o próprio autor da Bíblia, que é Jesus Cristo. Inclusive um arcebispo virou para esse dito personagem que eu citei e disse para ele assim: Reverendo Brana, Deus está em sua igreja? Ele disse: não, Deus está em sua palavra. Entendeu? Porque Deus não está preso a sistema religioso de ninguém. Deus está preso em sua palavra. E se nós estamos na sua palavra, automaticamente Deus estará em nós. Mas como é que você e eu, como é que o povo está em Cristo, se o próprio púlpito está enfraquecido dessas informações? A igreja hoje, em muitos casos, respeitando as honrosas exceções, virou teatro. Não é verdade? E aí agora já apaga as luzes, já fica um ambiente escuro. Dá uma conotação de quê? É um direito, sim, eu respeito o direito de quem quer que seja, mas e como é que vai ficar o resultado final? Como é que nós vamos nos apresentar diante do Senhor para poder dar conta? Porque todo ser humano dará conta dos seus atos, não é assim? Tudo que se planta se colhe. Não é só, inclusive o político, ele vai ter que se explicar no dia do juízo. Toda pessoa que se destaca como uma pessoa pública, ela vai ter que dar conta diante de Deus. Primeiro, individualmente, que cada um tem que dar. E aqueles que são homens públicos, não importa se é religioso ou não, se é político, socialmente falando, em todos os sentidos, vão ter que prestar conta no dia do juízo. Deus disse: eu lhe dei esses talentos para você usar em benefício daqueles que te tinham como líder, e você usou de forma errada, e você paga por isso. Se usou de forma correta, claro, ele vai dizer bom servo, né? Bom e fiel servo, na questão dos talentos que Jesus explicou, ele deixou bem claro isso. Então o que é que acontece? Nós estamos vivendo um momento conflitante, sim, um momento em que as pessoas estão desbaratinadas. Tem gente que não sabe em que mais, elas não estão crendo nem em si mesmas, diante de tantas confusões, de tantos enredos doutrinários, de tantas coisinhas que é própria do homem, não de Deus. Aí vem o caso dos credos e dos dogmas, que a Igreja Católica ela é mestra nisso aí.
Muito bem, 11 horas e 49 minutos. O tema de hoje é um tema muito interessante, apetitoso, né? Porque, assim, apesar do conhecimento, o professor Iel, de ser, assim, um livro de difícil interpretação, o Apocalipse, mas é uma coisa que muita gente gosta, assim, de ouvir toda vez que fala de Apocalipse, né? As pessoas acabam prestando mais atenção porque traz também aquela curiosidade das últimas coisas, enfim, né? E aí acaba tendo também uma certa audiência. Agora, eu queria que o senhor falasse o seguinte, em relação a selos, trombetas e taças. Pronto, perfeito. Já tem alguma coisa em curso, não? Pronto, ó. Não importa a linha, seja pré, meso ou pós, ambas vão ter em concordância que tudo isso vai acontecer na grande tribulação. Claro que tem uma ou outra que existe, é só para o ouvinte entender, para não ficar tão complicado, que não vai dar para explicar, mas só para vocês entenderem de forma bem pontuada, gente. Quando você ouvir essa palavra pré-tribulacionismo, tribulação tem a ver tribulação tem a ver com tribulação. Então é a crença, é a ideia que antes da grande tribulação o Senhor arrebatará a igreja em secreto e levará nas alturas, como foi prometido. E não passaremos 7 anos, como é descrito em Daniel e Apocalipse. Já o MES é outra estrutura, é um pouco mais recente, assim como o pré também, ela ali começou com John Darby, né, no século XIX para frente. E já o MES não é ao contrário, 3 anos e meio, o Senhor vai arrebatar e levar. O pós já é um pouquinho mais para frente, depois dos 7 anos, iremos ser arrebatados com o Senhor, e aí tem depois o milenismo, aí é outra problemática. Mas só para você entender, o Apocalipse, ele vai nortear a sua estrutura cronológica da seguinte maneira, seja para ambas as linhas. Todos estão esperando o Senhor, da mesma forma. Todos estão esperando o arrebatamento, lembrando que arrebatamento não está vinculado a algo apenas secreto, tá? Arrebatamento, a palavra arrebatar é um puxão, é o retirar. Agora, como vai ser, aí cada linha tem a sua maneira. Mas todos acreditam no arrebatamento. Também acredita-se, nesse momento, o que será o selo? O selo são algumas iras do Senhor, e aí o texto, né, para você estar comentando sobre o texto, algumas linhas vai divergir dizendo que naquele texto a palavra ira é específica, falando que a ira seria o selo, né? Isso. Que o selo é chamado de ira. Já a tribulação não tem nada a ver, né? A parte das taças, as taças serão derramadas, trazendo algumas mazelas para a terra. Alguns também vão em pés, tal. Castidade, né? O sol, né, vai se escurecer. Então, isso aqui, para as 3 linhas, não aconteceu ainda. Né? A gente tem um ou outro que fala um detalhe, que vai dizer que acha que já está acontecendo, mas em consenso, boa parte vai dizer que não aconteceu. Mas eu queria deixar para o ouvinte, como eu disse, não tem tempo para explicar as partes teológicas, é que estude, procure aprender sobre isso, e aí tem até um debate de Billy Graham. Isso você vai encontrar no YouTube. Ele tem um debate com um rapaz, ele e o William Gregg, que é um cara muito famoso também em debate de Deus, e vão dizer assim, mas a gente faz o quê? A gente acredita em quê? Ele acredita no que a Apocalipse fala sobre santidade. Se você é pré, esteja preparado para subir. Se você é meso, esteja preparado para subir. E se você é pós, esteja preparado para subir. Fechou. Em ambos, Apocalipse, é isso que eu quero que o ouvinte entenda. A palavra-chave do Apocalipse é o preparo do teu coração. É uma carta de esperança. Eu quero que fique isso muito firme. É uma carta de esperança. O nosso mestre está nos convidando, nos mostrando que ele retornará, irá buscar a tua igreja. Como que vai ser este ato? Basta você estudar e você ficar com o que você achar que é mais convencível a partir dos versículos. Mas, em todas as linhas, o ponto é, você precisa estar preparado, porque a salvação vai bater na tua porta e talvez você fique do outro lado, não do lado dos escolhidos, né? Dos fiéis ali do Senhor. Então, fique tranquilo, Apocalipse não é um bicho de 7 cabeças, basta estudar. Outro detalhe, não perca tempo com, às vezes, debates fora do âmbito de debate, que é lugar de debater mesmo, mas fora desses âmbitos que é permitido, que há esse lugar, não perca tempo com isso, você vai perder a amizade, né? Mas aprenda ao máximo de Apocalipse, que talvez isso vai custar o seu futuro, você não sabe, né? E uma coisa importante que o Nobre falou aí, pode aprender o máximo, pode ser doutorado em Apocalipse aqui,
mas você nunca vai entender o Apocalipse na profundidade. Os pais da igreja não entenderam o que os pais da igreja não entenderam. Agora, é necessário você saber o que é Apocalipse. Mas dá para dar um norte, para que você possa saber o seguinte, que o sentido daquilo tudo é que você realmente se converta seu coração a Cristo. Sim. E espera no Senhor e confia nele. Porque uma hora se não acontecer, o Apocalipse vai acontecer quando você morrer aqui na Terra. Mas aí vem a pergunta, já professor Liel, mas já passando para o pastor Val também. Por que esse simbolismo todo? A sensação que a gente tem é que o Apocalipse foi escrito para que nem todos entendam. Por que esse tanto de simbolismo? Por que não uma linguagem mais acessível, mais clara? Porque ele precisa estar em todas as culturas, em todos os lugares. Primeiro, o Apocalipse é um livro histórico. E quem estava na história, né, eu acredito nos anos 90, viu? Aqui da carta da revelação de João, realmente, 95 por ali. E quem estava naquela história, eles tinham um conceito do que era o Apocalipse. Para eles, era aquele momento, ia chegar ali aquele momento. Então, ele contava a história para a igreja, essa igreja precisa disso, essa igreja precisa daquilo. Quero que volte a essência do primeiro amor, senão será tirado de ti o castiçal, entendeu? Que há no meio de vocês, a igreja de Efésios, de volta à essência, aborrece dos Nicolaitas, a igreja de... Então, todas aquelas cartas, eles viviam aquele momento histórico que precisava ser revelado para aquilo. Aí vem o outro momento que as pessoas, na historicidade dos fatos, não viveram, que estava no outro período e numa outra cultura. Então, aí veio o simbolismo, porque Deus trabalhou de uma forma simbólica, histórica e a outra que você falou? Literal, exatamente para que ela não fosse uma carta temporal, para aquele momento, mas para todas as gerações e para alcançar todos os públicos. Tem muita gente dentro de igreja e no período da Era das Trevas, no século XII, XIII, XIV, que só iria entender isso de uma forma simbólica. E aí aparece as taças e etc e tal, falando... Porque toda Apocalipse fala de uma única coisa: a volta de Cristo, o arrebatamento de igreja e a maldição sobre Satanás. E só lembrando um detalhe também, pastor Chico, que toda ela, literal, histórica ou qualquer, vai mostrar essa coisa do simbolismo está muito atrelada ao filme. Por isso que eu peço que o ouvinte estude. Porque, por exemplo, o que está norteando a cabeça de um crente, se eu citar que qualquer um lembra, é Deixados para Trás. Que foi criado na mesma época que John Darby criou o pré-tribulacionismo. Exatamente. Na mesma época, porque o mais antigo é o pós. Então, assim, o que norteia é... logo, se ele viu um dragão, isso quer dizer que é um helicóptero. Não é bem assim, não. Esse é o problema, é que a gente tem visões de filme. A gente não tem visão de estudo. Mas agora tem uma coisa, Daniel, no livro Daniel, quando ele fala dos gafanhotos que voavam com cabeça de gente tudo, ali no livro Daniel, ele traz, porque ele não entendia, ele não sabia o que era um helicóptero, um avião, uma batalha. Então, tudo aquilo que ele viu lá, e Daniel viu, do celular, de tudo, aquilo ali realmente pode ser que Deus tenha revelado ele, trazido ele, transladado ele para os nossos dias, ele ter visto aquilo e não saber como definir aquilo. Para aquele tempo, Daniel, aquilo era importante. Já ouvi também alguém dizer, professor Liel, que aí o senhor vai dizer se isso faz sentido ou não, que a forma como se falou, tipo, driblando algum povo para que eles não entendessem como se fosse o caso de Roma. Sim. Né? Fala numa linguagem para que aquele povo não entenda, para que eles não tenham acesso. Codifica o texto. Exatamente, meio que codificado. Faz sentido, não? Isso faz, novamente, partindo do pressuposto de alguma linha. Mas faz sentido porque, João está preso aonde? Patmos. Quem está mandando é Domiciano. Isso. Domiciano foi o primeiro imperador que faz uma perseguição generalizada. Até então era Roma. Ele expande para o continente europeu. Então, assim, não podia cair no ouvido dele que alguém está fazendo uma revoluçãozinha. Claro que a pauta não é revolução. Mas ele lendo isso aí, é isso que eu estou dizendo. Esses símbolos, a igreja entendeu. Quem não está entendendo é a gente que não quer estudar. Mas a igreja, quem leu, entendeu. Peraí. A mulher de vermelho. João, sim, eu sei quem você está falando. O 66. Tá. 66. Só que como o pastor falou muito bem, isso tinha uma ideia para a época, mas também é atemporal. Tem alguma coisa para mim. E esse, para mim, eu preciso porque estudar. Jesus também fez isso, né? Mateus 24, para mim, a escatologia de Cristo. Jesus pegou muito. Vocês querem entender qual é a linha cronológica? Pegue Mateus 24. Jesus, não quero saber de teologia, não quero saber de nada. Mateus 24. Jesus começa dizendo, vai ser assim, 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 no final dos tempos. Ele diz, então aí tem que discordar de Jesus, que ele deixa exato a linha cronológica
de como seria o Apocalipse. Sim, e eu falo assim também, porque ele também falou uma linguagem... Ele falou parábolas, né? Muitas vezes. Para que nem todos entendessem. Sim, e ele fala isso, né? Deixei oculto, né? Foi específico. E algumas coisas também nem os discípulos entendiam. Não, também não. Né? E aí chegava em casa e perguntava, né? Sim. Enfim, né? E aí isso quer dizer o quê? Aí tem até uma vez que ele repreende, né? Até vocês estão sem entender. Né? Aí você também percebe a falta também de conhecimento. Sim. Muitas das vezes era a falta deles conhecer, não que a linguagem estava difícil. Por isso que hoje, pastor Gila, esse debate é interessante e vale, né, aqui a gente prolongar, porque o Apocalipse está muito em voga hoje, né? Eu sei que os irmãos já viram aí, o novo Papa, Elon Musk, Trump, esses nomes, essas coisas, fica um burburinho no Instagram, na internet, e se nós, como os pastores e líderes, professores, não ensinar, alguém vai ensinar. De forma errada. Vai ensinar errado. Esse burburinho é exatamente isso. Eles querem que haja conflito, que haja problema. Que haja problema para vender, para poder mostrar, para ser visto. Em torno disso. Está em torno disso. Não tem nada a ver com a palavra. Fazer um sensacionalismo em torno do assunto. Perfeitamente. Pastor Jorge, para a gente fechar aqui, que a gente já está em cima. Vai lá. Eu gostaria de ler, inclusive, dentro desse simbolismo, você vê que em Apocalipse 20, e vi descer do céu um anjo, que tinha as chaves do abismo e uma grande cadeia em sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, né, que é o diabo e Satanás. Então, eu quero deixar Apocalipse também 22:12 para os nossos ouvintes, para todos nós. Verso 12 ao 14. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, é o próprio Jesus dizendo, né? O princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Esse é o fundamental, o essencial, que todos nós precisamos, né? É de fato estarmos preparados para esse grande evento que todos os que já partiram e foram antes de nós desejaram, né? Ver esse dia da aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, gente, quero agradecer aqui os nossos debatedores, obrigado ao pastor Jailson Luz, também ao pastor Valverde, o professor Eliel Henrique, obrigado a todos vocês pela audiência, também a Melodia, chegando o Rádio Chofé, nosso amigo Léo Pereira chegando também, e agradecendo a você, mais uma vez. O Debate Melodia fica assim amanhã, terça-feira, 3 de junho, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.